Kalaichou Valavacatai. Então, Glória. Solta a vinheta, daqui a pouco o show de volta. Gente, ninguém pediu, mas o quadro Absurdos Bíblicos está de volta agora com a parte 8. Ah, não! De novo! Muito bem, gente. Muita gente torce o nariz, fica com raiva, fica se estribuchando no chão, babando, falando sozinho, subindo pelas paredes, mas não adianta. Não conseguem me refutar porque eu trago realidade, eu trago coisas que são coerentes e detono fantasias. Então não tem como as pessoas me refutarem. Para refutar uma pessoa, você tem que mostrar o quê? Que os pontos que ela está apresentando, que aquilo realmente não tem coerência. Você tem que ter fontes que simplesmente jogue por terra aquela afirmação que a pessoa faz. Se a pessoa usa uma fonte verdadeira, você não tem como refutá-la. Jamais vai fazer isso. E é o que acontece aqui. Por isso que muitos ficam com raiva desse quadro. Mas vamos lá, gente. Vou mostrar mais um absurdo dentre vários que tem nesse livro. E agora eu vou mostrar o quê? Que o sacrifício de Jesus precisa de complemento. Como é que é? Que isso, Fábio? Que viagem é essa? É o que eu estou falando. Dentro da Bíblia você vai ver que precisa de complemento. Não estou aqui falando que eu acredito que realmente Jesus veio, que ele se sacrificou. Não. Estou usando dentro do próprio texto. Interpretando o texto. E o que é apresentado para nós, gente? Antes de ler o versículo em si, a passagem, vou falar para vocês. O que é apresentado? Principalmente pelos pastores, bispos, apóstolos e por aí vai. Os títulos que esse pessoal tem aí. O que eles apresentam? Eles dizem que o sacrifício de Jesus é o cumprimento perfeito da profecia do Antigo Testamento, que para os cristãos é antigo, para os judeus não. E que esse sacrifício ele é perfeito e é de uma vez por todas. Muitas vezes é apresentado isso, até mesmo no livro de Hebreus, né? Na epístola, melhor, a epístola aos Hebreus. Só que tem uma coisa. Como esse livro ele é contraditório, você vai ver uma contradição. Por quê? Porque dentro das histórias, porque dizem que os livros que estão contidos nessa obra chamada Bíblia, dizem que isso aí é inspirado. Só que se fosse inspirado, faltaria uma coisa. Teria um probleminha. Por quê? Porque temos isso aqui que ficou de fora. E dentro do que ficou dentro daquilo que eles chamam de inspirado, que foi aprovado na verdade, porque toda canonização ela é humana, é um processo humano, os livros que estão aí dentro, eles não poderiam ter contradição, ou contradições, no plural. Por quê? Sim, eu falo no plural, por quê? Porque não apenas tem uma contradição, tem várias contradições. Mas hoje eu vou usar apenas essa daqui. Então, você vê lá que é o sacrifício de uma vez por todas. Você vê lá que na epístola aos Hebreus, esse sacrifício seria o quê? O sacrifício perfeito de uma vez por todas. Só que você vai ver, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, da tal inspiração, que a história em Atos, ela deveria concordar com o que está escrito em Hebreus, com o que está escrito na Epístola de Judas, com o que está escrito no livro de Apocalipse, e por aí vai. Mas vamos ver aqui o versículo em si, não precisamos de mais nenhum. Vou mostrar só um versículo para vocês. Atos 3, versículo 1. O pastor gosta de pregar isso aqui muito para vocês. Está aqui na tela, ó. Na verdade eu digo que está aqui na tela, eu vou deixar só o trecho aqui mesmo, sabe? Eu não vou deixar a tela cheia, vou deixar só aqui na frente, aqui para vocês verem em algum lugar aqui da tela. E aqui, ó, Atos 3. E Pedro e João subiam, eu vou falar subiam, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. A hora da oração, tá vendo aqui, ó? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, vou tirar aqui da tela. Essa hora nona, gente, por volta de
15 horas ou 3 horas da tarde. Certo? Muito bem. Qual que é a incoerência aqui que o teu pastor, que o teu padre, o teu bispo, o teu apóstolo, o semideus jamais vai falar? Ou jamais falarão? Esses caras jamais falarão isso. É que eles estão subindo aqui, porque eles falam, tá vendo? Eles estavam no templo, porque eles pegam isso aqui, gente, para levantar a mentira. Aí tem pastorzinho aí que voltou a atacar ateus, porque quando a gente fala que eles trabalham com a mentira, eles ficam com raiva, mas a verdade é essa. Os pastores trabalham com a mentira. Eles trabalham com o engano. Por isso que jamais eles vão falar isso aqui que eu vou falar para vocês. Eles pegam esse trecho que eu li para vocês, tá vendo? Eles estavam indo para o templo. Como se o templo fosse um templo da Assembleia de Deus. Como se o templo fosse o templo da Igreja Batista, da Deus é Amor, da Presbiteriana, da Metodista, da Metodista e por aí vai. Não! Não é nada disso. O templo o templo ali era o templo de Jerusalém, que era o templo dos judeus, da religião judaica. Ah, mas tinha lá um processo político de gente que foi indicada por Herodes para ficar ali como sacerdote. Isso não importa. Isso não importa. Era o local de prática da religião judaica, não era templo evangélico. Primeiro que o primeiro templo cristão que a gente tem na história de Dura Europes no século III da Era Comum. Então, ó, esqueça, não era nenhum templo desses que vocês veem aí que os pastores dizem. Então, o que eles estavam fazendo lá? Alguém vai dizer, não, eles foram lá para pregar e tirar as pessoas do sistema religioso. Conversa fiada. Sabe por quê? Porque se eles subiam a essa hora era a hora da oração. E a hora da oração o que tem? Eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, eles foram lá para fazer o que era da religião judaica. Por quê? Porque nesse tempo, nessa hora aí, tinha o sacrifício que era o sacrifício cotidiano. Sim! O que diz isso? A cultura judaica. Não só isso não, antes que eu queria dizer. Não, isso é invenção de ateu, isso é invenção de incrédulo, isso é invenção de cético. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O que eu estou falando não é uma mentira. Olha aqui, ó. Vocês podem pegar aqui, ó. Pela fé católica, antes de sacrifícios judaicos, antes de vocês falarem aí que eu estou inventando coisas. Claro que ele vai dar uma questão aqui, uma abordagem um pouco devocional, um pouco, como que eu vou dizer, voltada para a teologia cristã, dizendo que o sacrifício seria a vontade, ou melhor, o cumprimento, a realização daquilo que era a sombra no Antigo Testamento. Mas dentro disso aqui, tá, o texto aqui de Rafael Cavalcante, dentro disso aqui, tem um probleminha aqui. Um probleminha não, tem informações sérias. E aquilo que eu vou falar para vocês podem ler depois, tá? Tudo que eu estou falando aqui com vocês. Aqui, ó. Os sacrifícios periódicos cotidianos. Olha aqui, ó. Que eu estou falando para você. Consistia no holocausto de 2 cordeiros de 1 ano. Um de manhã, ao levantar do dia. Outro de tarde, pela 9ª hora. Com uma oblação de farinha amassada. Peraí, isso aqui era cotidiano. Isso aqui, onde está falando isso aqui, gente? Isso aqui é invenção de ateu? Não, isso é de católico. Era feito assim: 2 cordeiros de 1 ano, um de manhã, ao levantar do dia, e o outro de tarde, pela hora 9ª. Tá? Deixou de ser oferecido durante a Guerra Judaica a partir do dia 17 do mês de Tammuz, 10 de julho de 70. Em memória desse acontecimento, os judeus consagram este dia ao jejum. Então, o que eu estou falando aqui, gente, essa informação está sendo trazida aqui, que não é uma mentira, não. A verdade é que muitos sites, ou melhor, muitos autores cristãos sabem a verdade, só que eles inventam dizendo que Jesus realizou a obra perfeita. Conversa fiada. Conversa fiada, não tem sacrifício nenhum de Jesus. Voltando aqui que eu estava falando, esse sacrifício era feito à tarde. E Pedro e João, por que eles subiam ao templo à hora 9ª? Porque o sacrifício de Jesus não era perfeito. Precisava o quê? De complemento. Olha a contradição aí. Olha a contradição aí, gente.
Não, Jesus é o único, suficiente, salvador, não sei o quê. Gente, toda religião ela vai ter divergência. Todas as religiões, melhor dizendo, todas. Não existe unidade absoluta em religião nenhuma, porque religião é um processo humano, é um processo que é cultural e, como é um processo cultural, é feito por seres humanos. Agora, o problema é que as pessoas não analisam isso. Elas pegam esse versículo e qual que é a verdade trazida aqui? Ah, que existia um Pedro e um tal João que eram apóstolos. Não, não é isso. É a historinha muito mal contada. Ela mostra um sacrifício que supostamente seria perfeito, mas que não é. Que não é. Eu vou ler para vocês a parte de Hebreus, para vocês verem. Aqui, Hebreus 9, olha aqui, ó, que interessante. Olha aqui, ó, versículo 24 em diante. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do amigo imaginário, ou de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Ou seja, aquele sacrifício não era para ser mais feito. Então tá, beleza. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, a consumação dos séculos que continua mais de 2000 anos, né? Tranquilo. Quer dizer, vai fazer 2000 anos, né? Que isso aqui é criação romana, tá, gente? Isso aqui não tem. Primeiro que nós não temos nem evangelhos no primeiro século. Mas tudo bem, cópias, né? Deles. Nem vou dizer nem o original, estou falando cópia mesmo, as cópias que nós temos porque nós não temos originais. Você não encontra cópias dos evangelhos chamados canonizados do primeiro século, só do segundo para em diante. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha só, como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, e depois disso juízo. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, se ele iria acabar com os sacrifícios, como está dizendo, então por que é que aqui, sabe, em Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão subindo a hora da oração, na hora nona, ainda frisa que é a hora nona. Eles eram judeus na historinha, para boi dormir. Tá vendo aí? Então, era sinal de que se isso aqui fosse uma verdade, se essa historinha realmente aconteceu, eles não acreditavam que o sacrifício de Jesus tinha sido realmente algo perfeito. Ou que o que ele tivesse feito na cruz fosse realmente para purificação, porque continuaram na prática judaica. Olha a contradição aí. Ai, Jesus é o único salvador. Pois é, tá aí. É sacrifício perfeito, que precisou de complemento, tá aí. Gente, não adianta você tentar defender a mentira, porque sempre vai deixar furo. E é o que acontece aqui. Tem mais furos nessa história do que um queijo suíço. Eu estou mostrando uma contradição. Tem várias, tá, gente? Tem várias. O que eu já mostrei neste quadro aqui, do Absurdos Bíblicos. Fora que este quadro aqui tinha outro nome. Vocês podem procurar aí que vocês vão ver. Todos os vídeos estão lá na playlist. Só procurar. Bem parecido com esse aqui. O nome do quadro. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Mostrar aí que não adianta você querer defender crença e fé como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Como se crença e fé fossem expressões da realidade. Não é. Vai ser sempre do imaginário. Se você quer acreditar, isso aí é contigo. Agora, aqui não é canal devocional. Aqui não é canal de culto. Aqui é canal para desmascarar mentiras. Aqui é para desmascarar fantasias. Então, se você quer viver pela realidade, a realidade não dá muito inscrito, a realidade ela não é fantasiosa, ela não é bonitinha, não. Ela é jogada assim na cara mesmo. E a realidade, e muitas vezes a realidade machuca. Então, se você quer lugar devocional, lugar para que você tenha as suas crenças tendo ecos, sabe? Ecos. Se você quer isso, o teu lugar não é aqui. Agora, se você está aqui para tirar dúvida, para aprender, para desmascarar mentiras, para
para se fortalecer mais naquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A minha vontade, não, o meu pensamento não. É a realidade, eu mostro aqui. E falo, vá atrás, vá buscar, vá procurar. Veja se tem coerência. Veja se tem evidências. Aí sim você pode dizer que aquilo é verdade ou não. Certo? Então é isso. Tá? Então, se você quer aprender, o lugar é aqui. Agora, se você quer um lugar para cultuar, sinto lhe dizer que você está no canal errado. Agora, não, estou aqui para aprender, mesmo que eu não me torne cético, você pode ter religião, mas quer aprender, então ó, fique por aqui. Beleza? Eu vou deixar então agora o clube de membros para vocês conhecerem as pessoas que nos ajudam, as pessoas que estão aqui para fortalecer ainda mais o canal, que essa ajuda, ela é uma ajuda financeira. Então é uma forma que a plataforma dá para que as pessoas possam ajudar. E se você não tem como ser membro, mas quer ajudar também com o Pix, vai ficar no comentário fixado. Agora, Fábio, não tem como dar Pix, não tem como dar Superchat quando você faz uma live, eu não tenho como colocar um Super Stick, não tenho como ser membro. Então o que você faz? Quando um vídeo tiver propaganda, deixe passar, assista ao vídeo todo, curta, comente, compartilhe e tragam outras pessoas para se inscrever. Tá bom? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando, sabe Deus até quando. Vai voltar nunca.